Bom dia. Bem-vindos de volta. Hoje tem pão de queijo. Né, Lucas? Hoje tem pão de queijo, né? Acho que tem. Oh. Então, vamos continuar. Então, na aula passada, só para a gente relembrar, né? A gente construiu um modelo para o átomo. E a ideia, basicamente, é a gente ter um modelo planetário, ou seja, o núcleo e os elétrons girando em torno desse núcleo, né? Só que aí o Bohr manteve esse núcleo, esse modelo planetário, mas ele introduziu o conceito de que as órbitas são quantizadas, ou seja, as distâncias, né, dos elétrons até o núcleo eles só podem existir com certos valores, e essas distâncias vão com n ao quadrado, né? Esse número inteiro elevado ao quadrado significa então que as distâncias vão aumentando, né, cada vez mais rapidamente para longe do núcleo, conforme a gente aumenta a distância, né, aumenta o valor de n. E além disso, né, a gente também obteve uma equação para a energia. Então a energia menor ela é da ordem de menos 13,6 eletronvolts. Então quando a gente, né, substitui todas as nossas constantes ali e coloca n igual a 1, esse é o valor que a gente obtém para o átomo de hidrogênio, né? E enquanto o raio vai com n ao quadrado, a energia vai com 1 sobre n ao quadrado, né? Então, conforme eu vou aumentando o valor de n, a minha energia vai se aproximando mais e mais do zero. O zero significa que o elétron está praticamente livre, né? Então, acima de zero significa que o elétron não está mais preso no meu átomo. E aí, ele fez isso, né? E disse, olha, a única forma, então, de eu mudar de uma órbita para outra é se eu receber exatamente a quantidade de energia entre as diferenças entre as órbitas, né, as energias das órbitas. Então, com isso, ele cria o conceito, então, de absorção e de emissão de fótons, né, de radiação, e ele consegue explicar, né, todas essas séries aqui, né, muito bem. Então, essas transições estão associadas, cada uma delas está associada ao elétron ou, né, absorver energia de uma certa órbita e mudar para uma outra órbita, e a quantidade de energia, então, necessária é a diferença entre essas energias, né? Ou, quando ele cai, ele vai emitir radiação, e essa radiação vai ter uma certa frequência, porque ela é de energias diferentes, e, portanto, está associada a uma cor diferente. Então, isso foi o que a gente fez na aula passada para o nosso átomo de hidrogênio, né? Ok. Né? Qual que é o problema aqui, né? Então, a gente tem aqui a nossa quantização. O momento angular é a grandeza constante, né? Tudo isso aqui está sendo feito, etc, etc. Só que a gente ainda tem aquele problema que eu terminei no final da aula passada, que foi o colapso atômico, né? Então, o elétron está girando em torno do núcleo, mas ele não deveria emitir radiação, e se ele emitir radiação, ele deveria ser alguma coisa que é instável, né? E a gente sabe que os átomos não são instáveis. Então está faltando alguma coisa aí, né? A gente jogou para debaixo do tapete alguma informação. E aí, a gente volta lá no Einstein e volta para o conceito de dualidade, né? Então, o Einstein tinha, de certa forma, a gente parte de outra direção, né, agora. A gente tinha um conceito de radiação eletromagnética que era uma onda, e aí, para você
explicar o efeito quanto elétrico, o efeito fotoelétrico, você quantiza a radiação eletromagnética, ou seja, você diz que a radiação eletromagnética é formada por esses quântons de energia que se comportam como partículas. Então, todo o processo do efeito fotoelétrico exige que você tenha partículas. Né? E, para satisfazer, né, esse problema em que alguns experimentos a luz se comporta como onda, em alguns experimentos a luz se comporta como partícula, você constrói o conceito de dualidade onda-partícula. Daí, eis que surge um historiador, ele não era formado em física, mas ele fez depois doutorado em física, né? Então essa é a tese de doutorado dele. O de Broglie, né? O irmão dele era físico. O de Broglie, ele chegou e falou assim, olha, por que a luz é mais especial do que as outras partículas? Então, se a luz é uma partícula, né, mas apresenta essa dualidade, por que as outras partículas não apresentam esse mesmo tipo de dualidade? Então vejam que o que ele está dizendo é que esse comportamento dual, né, não é algo só associado à luz, mas é algo que é muito mais geral e é, né, uma propriedade de todas as partículas. E isso significa que se nós formos considerados uma partícula, né, quando a gente está falando, por exemplo, de um problema de mecânica, né, você às vezes considera os seus problemas como partículas pontuais, então a gente também deveria apresentar a dualidade. Que é algo que parece, né, conflitante aqui com a nossa realidade, porque ninguém aqui vira onda espontaneamente, né? Ok, mas ele fez essa proposta, né? Ele propôs, olha, se a luz, né, a gente sai de uma onda e vai para o conceito de uma partícula, a gente pode fazer o caminho inverso para as outras partículas. A gente pode dizer, olha, o elétron, que a gente considera como uma partícula, talvez tenha propriedades que a gente possa associar a uma onda. Então, dependendo, de novo, né, dependendo do experimento, o elétron poderia se comportar como uma onda. Então, como que eu faria para provar que o elétron é uma onda? Isso. Qual experimento a gente faria, então? Hã? Isso, das ondas batendo. O que a gente vai ver quando a gente faz duas ondas se chocarem, né? Interferência e o outro fenômeno? Difração. Então, em princípio, os elétrons deveriam, se você, né, faz dois elétrons interagirem, deveria haver algum tipo de interferência. Ou então, se você usar um único elétron, que é mais fácil, né, você deveria, a princípio, conseguir ver esse elétron sofrendo difração. Ok, vamos segurar esse conceito por um tempo, né, porque ele não tinha acesso, não havia nenhum experimento na época que demonstrasse que isso era verdade. Então, ele está fazendo só uma suposição nesse momento. Mas ele faz essa suposição, né, e ele propõe o seguinte. Então, para nós, né, a gente tinha que a energia é igual a H vezes a frequência, ou, né, H cortado ômega, isso aqui era para fótons. E a gente tinha a equação da onda C igual a lambda F. E aí a gente também pode se perguntar o seguinte, a luz tem momento? P. Por que não? Então, o que é o momento? Qual é a equação do momento?
mv, né? Então, em princípio, a equação do momento, deixa eu colocar daqui, é igual a mv. Acontece que essa equação, na verdade, ela só é válida quando a gente está falando de mecânica newtoniana. Quando a gente está falando de mecânica relativística, não é mais essa equação, a gente vai ver na próxima slide, mas não é essa a relação. E, de fato, os fótons, né, a luz, não tem massa, mas a luz tem momento. Então, quando a gente corrige para o fato da gente estar a velocidades muito altas, e no caso da velocidade da luz, né, da luz é a própria velocidade da luz, então a gente tem que usar a relatividade restrita. E quando a gente usa a relatividade, na verdade, existe momento, e o momento do fóton é dado por... Então, a energia do fóton é igual a P vezes C, então você pode reorganizar as equações ali, né? Então, a gente pode ver que o momento aqui é igual a HF sobre C, mais HF lambda sobre C, né? HF sobre C é igual a 1 sobre lambda. Então, F sobre C é igual a 1 sobre lambda. Então, isso aqui é igual a H sobre lambda. Então, aí o que o de Broglie falou, né? Ele falou, olha, eu tenho uma relação de momento para fóton, eu tenho uma relação de energia para fótons, e eu vou pegar e falar para os meus elétrons, essa relação é a mesma. Então, para elétrons, a energia vai ser dada por H vezes uma certa frequência de vibração dos elétrons, né, da onda associada aos elétrons, e o momento vai ser H sobre lambda, onde lambda, de novo, é esse comprimento de onda associado à onda do elétron. Faz sentido? Ele só fez uma analogia, né? Então, ele pegou e falou, se funciona para fótons... Pode falar. Perfeito. Se ele tiver massa e tiver baixas velocidades, eu vou conseguir relacionar o seu comprimento de onda à sua massa. Então, em baixas velocidades, que eu não preciso, eu posso ignorar a relatividade, eu vou ter que 1/2 m vezes v é igual a h sobre lambda e. Interessante, porque o que a gente está dizendo é o seguinte, que lambda é igual a h sobre mv. Então, a gente tem uma forma de, sabendo qual é a velocidade de um objeto e a sua massa, a gente sabe qual que seria o comprimento de onda associado a ele. E a gente vai fazer um exercício aqui com um objeto macroscópico para a gente ver o que está acontecendo. Mas é verdade. Então, eu poderia fazer exatamente essa relação e isso aqui é válido. Então, tem uma forma de encontrar o comprimento de onda dessa partícula. Só voltando, né, olhando então para o que eu mencionei, né, no caso em que a gente tem partículas que devem ser descritas pela relatividade, né, aí a gente tem que incluir na energia, né, a famosa equação do Einstein, que é E igual a mc². O que essa equação quer dizer? Ok, e isso significa o quê? São o quê? Intercambiáveis, exatamente. Então, massa, então, de uma certa forma, né,
eu encontro aqui uma descrição para a massa, porque C é uma constante, né, da natureza. Então, aqui eu estou dizendo que a massa está relacionada com a energia. Então, de certa forma, eu estou dizendo que, em princípio, eu posso transformar massa em energia e vice-versa. Que é o que acontece numa reação nuclear, né? Então, numa reação nuclear, uma pequena proporção, né, das massas, aqui da massa do nêutron, quando ele se transforma num próton, mais um elétron, mais um neutrino, né, sobra um pouquinho de energia, um pouquinho de massa. Né, existe uma pequena diferença de massa entre o início e o final. A massa não é conservada, mas a energia total é conservada. E a energia, então a massa da partícula é transformada em energia, e é isso que nos dá ou, né, uma bomba atômica ou um reator nuclear. Então note que se a gente escreve isso aqui dessa forma aqui, e a gente tem uma partícula que não tem massa, né, como o fóton, a gente também tem uma relação entre energia e momento da partícula, então a partícula tem momento, né, apesar de não ter massa. Ok, aí a pergunta de novo volta à questão, por que a gente não vê aquilo que a gente chama de partículas? Obviamente a gente não consegue ver um elétron, mas a gente está dizendo o seguinte, tudo que eu descrever agora como partícula, né, deveria ter um comportamento ondulatório. Por que a gente não vê o mundo como onda? Porque está tudo errado o que eu falei até agora. A verdade é o seguinte, então se a gente pegar essa grandeza aqui, o H, que é a constante de Planck, o valor de H é essa daqui. Significa que é 6,63 vezes 10 a menos 34. Então é 0,33 zeros e depois o 1. Só para a gente ter então noção do que isso significa, vamos supor, né, que eu quero calcular qual que é, né, um elétron sendo acelerado por um potencial de 10 volts, né, e eu queria saber qual que é o comprimento de onda desse elétron. Então a massa do elétron é 10 a menos 31 quilogramas. A carga do elétron é 10 a menos 19. E a minha constante de Planck é 10 a menos 34. Né? E se ele foi acelerado por uma voltagem de 10 volts, significa que ele... Então, a energia que foi dada para ele, né, é a sua carga vezes a voltagem, essa é a energia, e isso é igual a P quadrado sobre 2m mas a gente tem que P é igual a H sobre lambda. Então isso é 1 sobre 2m H sobre lambda ao quadrado. Então reorganizando eu tenho lambda ao quadrado é igual a 1 sobre 2m 1 sobre EV H ao quadrado. Então isso aqui é igual, lambda é igual a 1 sobre 2m, 1 sobre EV, raiz H. Alguém está com a calculadora aí? Fazer a conta para a gente?
10 a menos 10? Então, aproximadamente 10 a menos 10. Então, 10 a menos 10 é aproximadamente alguns angstroms, né? Então, qual teria que ser o tamanho do meu orifício, né, para poder fazer um experimento que me permitisse enxergar as propriedades particulares do elétron, ou ondulatórias do elétron? Teria que ser feito dessa ordem de grandeza, que é, como a gente viu, a ordem de grandeza do espaçamento entre elétron e núcleo. Então é um número muito, muito pequeno, né? Como que eu poderia fazer para aumentar isso daqui, para poder fazer um experimento aí com um pouquinho mais de qualidade, né? Ou um pouquinho mais de capacidade? Porque eu, obviamente, não consigo fazer um buraco que é menor, né? Construir um experimento que é menor do que a distância do elétron ao núcleo. O que eu posso fazer? O que eu tenho controle nesse experimento? Oi? Número? Não, número não é... Eu tenho controle sobre o número de elétrons, mas isso só vai aumentar, veja, porque se um elétron se comporta como uma onda, aumentar o número de elétrons só vai me permitir fazer mais medidas, né? Não vai me permitir ver se o elétron está passando ou não está passando, né? A voltagem. Então eu posso aumentar a voltagem. O problema é que se eu aumentar para 100, né? Como isso aqui vai com a raiz quadrada, né? Aumentar 100 vezes mais vai só aumentar 10 vezes mais o tamanho da minha barreira, né? Então eu tenho que ir para voltagens bem, bem grandes para conseguir aumentar ali de ordens de grandeza, né? Então eu teria que aumentar a minha voltagem para 10.000 para poder fazer algo 100 vezes maior, que aí fica sendo, né, alguns nanômetros. Aí está ok. Então eu preciso de uma voltagem extremamente alta, e isso vem do fato de que eu tenho, né, uma massa muito pequena na minha equação, né? Então a massa da partícula implica que, quer dizer, é uma combinação, né? Na verdade é o contrário. Como a minha massa é relativamente grande, né, para essa partícula, então eu tenho comprimentos de ondas pequenos. Isso significa que eu precisaria procurar partículas mais leves ainda do que o elétron, que é extremamente difícil de fazer, né? Aí a gente pode se perguntar, ok, então, é possível fazer? Isso foi feito por esses dois caras aqui, Davidson e Germer, em 1927. Só guarda esse número 1927 porque ele já é posterior à equação de onda de Schrödinger, ou seja, a equação que realmente descreve o comportamento ondulatório dos elétrons. Então, apesar do experimento que permite observar, né, a difração de elétrons só ter sido feito em 1927, a gente já acreditava que era realmente assim que era o comportamento das partículas elementares, né? Você tinha um comportamento um comportamento ondulatório das nossas partículas. Ok. Aí, a gente pode se perguntar o seguinte, então, de novo, volta à questão. Aqui a gente tem elétrons, a gente consegue observar experimentalmente que elétrons têm um comportamento ondulatório, mas eu mencionei que tudo na natureza deveria ter esse comportamento dual, em princípio, né? Aí a pergunta, então, é por que a gente não observa esse comportamento ondulatório na natureza? Ela é? De certa forma, isso vai ser verdade, sim. Mas por que ela é muito localizada?
Vamos voltar para essa equação aqui. E vamos supor, né, um objeto de 1 quilo. Exato. Quer dizer, a quantidade de movimento, se o objeto tiver uma quantidade de movimento muito grande, isso implica, por exemplo, velocidades altas ou massas altas, né, o comprimento de onda vai ser pequeno. Por exemplo, se a gente colocar uma massa de 1 quilo se movendo a 1 metro por segundo, como o h é da ordem de 10 a menos 34, né, isso significa que lambda, nesse caso, vai ser da ordem de 10 a menos 34 metros. Essa ordem de grandeza, 10 a menos 34 metros, é o que a gente chama de comprimento de Planck. Comprimento de Planck, né, que essencialmente os comprimentos que estão associados, né, à grandeza, a constante de Planck. Esse comprimento é quase como se fosse um limite inferior, né? Então a gente não consegue ter nenhuma descrição física do universo para comprimentos inferiores a esse aqui. Então a gente, né, acredita que as nossas teorias físicas falham a partir do momento que você chega em tamanhos menores do que esse. Então significa que a gente não tem acesso a esse tamanho, né? Hoje não tem acesso nem experimentalmente e nem conceitualmente, de tão pequeno que é. Então, né, o que isso nos permite dizer, né? Nos permite dizer o seguinte: da mesma forma como a gente estava falando, que para a gente observar um objeto, né, quando a gente vai fazer observação sobre um determinado objeto, a gente quer radiação eletromagnética mais ou menos com comprimento de onda da ordem de tamanho daquele objeto, né? O comprimento de onda de de Broglie, esse lambda aqui, então a gente chama de lambda de de Broglie, ele vai nos indicar quando que um objeto tem que ser considerado quanticamente. Então, se o comprimento de onda de de Broglie dele for mais ou menos parecido com o seu tamanho, dessa mesma ordem de grandeza, a gente precisa lidar com esse objeto do ponto de vista da mecânica quântica. Então a gente coloca ali uma limitação para a nossa necessidade de utilizar a mecânica quântica para explicar um determinado fenômeno. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de cura quântica, blá, 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 né, pode pensar que a gente está falando de objetos macroscópicos. Objetos macroscópicos têm comprimento de onda de de Broglie muito, muito pequeno e não tem nada a ver com mecânica quântica. Ok. E a gente tinha isso, né, incluído agora, então a gente pode pegar aquilo que a gente acabou de dizer sobre dualidade onda-partícula e usar essa informação agora para justificar por que o átomo de Bohr não irradia. Então a gente fez uma quantização do nosso momento angular no nosso átomo de Bohr, né? E se a gente voltar agora lá para o átomo de Bohr e substituir o nosso momento angular, que era mv vezes r, né, ou ômega r ao quadrado, eu vou lá e substituo o momento, isso aqui é o meu momento,
Então, isso aqui é L P vezes R. E eu substituo o momento pelo comprimento de onda da equação aqui. Então, eu estou dizendo que L é igual a H sobre lambda vezes R. E a gente tinha dito que o L era N vezes H cortado, ou né, N sobre 2π. Ou H. Então, substituindo isso, NH 2π é igual a H sobre lambda vezes R. Corta, 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 passo o L para lá. Então, lambda, N vezes lambda, é igual a 2πr. O que essa equação aqui está me dizendo? Pode falar. Uhum. Perfeito, mas depende de que forma. Lembrando, né? Vamos desenhar uma onda assim. O que é lambda? Como que eu defino aqui o comprimento de onda lambda? Isso, ou aqui, né? Tanto faz. Então significa, né, o quanto eu preciso andar para que ele volte para o mesmo ponto. O que eu estou dizendo aqui é que o lambda, né, que é o quanto eu preciso andar, vai ser igual ao quê? O que é 2πr? Oi? O que é 2πr? É o perímetro da circunferência, né? Então, significa que se eu sair daqui para n igual a 1, se eu sair e der a volta na minha circunferência, eu vou voltar e ter completado um comprimento de onda. Se n igual a 2, significa que eu faço uma volta completa e completo 2 comprimentos de onda. Significa que eu saio daqui no alto, e volto no alto de novo. Volto para o mesmo ponto. Ou assim, ou né, de algum outro jeito, de algum desenho, mas a minha onda, ela tem que completar ciclos completos. Quando ela dá uma volta completa. Isso é o que a gente define como sendo uma onda estacionária. Um exemplo de onda estacionária é uma onda que se propaga na corda de um violão. Por que ela é uma onda estacionária? Porque os dois pontos, né, o começo e o final da onda, eles estão presos, né? Então ele faz sempre a mesma propagação, né? Diferente, por exemplo, de um pulso, né, onde esse pulso ele vai se propagar, né, ao longo da... Então pega uma corda e faço um batimento, né? Esse batimento vai se propagar, né? Vai bater em algum lugar, se né, tiver uma parede, e vai voltar. Aqui não, né? Esses pontos eles vão ficar se repetindo e vão ficar se repetindo com uma frequência. Isso pode acontecer. Então, tipicamente, se você toca o violão, você cita só o que a gente chama de primeiro harmônico, que é metade do comprimento de onda da sua nota musical.
Mas se você dá energia suficiente, ou seja, se você toca com força suficiente, você pode excitar outros harmônicos na sua guitarra ou no seu violão. Isso, obviamente, né, é a mesma nota musical, só que com uma frequência duplicada. Então, na verdade, metade da frequência, né, o dobro do comprimento de onda 2 vezes maior. Ok, como que uma onda agora se parece se a gente estiver olhando para duas dimensões, né? Porque, veja, a gente está pensando num modelo planetário e a gente ainda nem foi para 3 dimensões, porque o nosso átomo não tem nenhuma razão para ele ser uma panqueca, né? Então, mas só para a gente visualizar como que a gente esperaria ver, né, o primeiro harmônico em um sistema bidimensional. E aí eu pergunto, alguém já fez a brincadeira do copo? Não a brincadeira do copo que você... falar com espíritos. Eu estou falando da brincadeira do copo em que você molha o dedo no copo, né, de cristal e faz barulho. Então, o que está acontecendo ali, né, quando você faz isso, é que você faz o copo entrar em ressonância com a velocidade com que você está, né, girando. Então, ele excita ali uma frequência de vibração e o copo, então, começa a vibrar, né? E, normalmente, isso funciona muito bem para copos de vidro de boa qualidade, né? Finos, porque ele tem que vibrar, e de boa qualidade. Que a gente chama de cristal. Na verdade, cristal não é cristal de verdade, a gente vai falar isso na próxima aula, o que é exatamente um cristal, do nosso ponto de vista. Mas é só um tipo específico de vidro que você encontra, acho que originalmente na República Tcheca, por causa da sua quantidade ali de, acho que é de chumbo que tem nele. Então, como que a gente observaria, então, né, o nosso copo de cristal vibrando? Porque, veja, a vibração, quando vocês fazem o dedo assim, dá para ver o copo vibrando? Não. Então, como que eu poderia fazer para observar um copo vibrando? Quando a gente assiste um filme de perseguição policial, às vezes a gente observa o pneu do carro e parece que ele está rodando para trás. Por que isso acontece? Oi? Que frequência maior do que o quê? Pode ter que falar mais alto, senão eu não escuto. Na verdade, nem é tanto o que a câmera consegue, mas o ponto é o seguinte, né? A câmera, tipicamente, a reprodução de imagens num filme depende do tipo de reprodução, mas é tipicamente da ordem de 24 frames por segundo, né? Você pode ir até 30, 36 frames por segundo. Mas, basicamente, o que uma câmera está fazendo quando ela filma um filme? Ela está tirando fotos, né? E, nesse caso, 24 fotos a cada segundo. A gente pode imaginar a seguinte situação. Se a gente está aqui dentro dessa sala, né, e alguém vai ali, eu estou com a mão levantada, alguém vai ali e desliga a luz, e depois liga de novo, e a minha mão está parada no mesmo lugar, né, e você só tem acesso a essas duas pedaços de informação, você diria que a minha mão está parada ou ela está em movimento? Hã? Parada. Se, por outro lado, quando você desliga a luz e liga de novo, e a minha mão está para cá, você acha que a minha mão está parada ou estava em movimento? Movimento. Agora, o meu movimento, eu estava com a minha mão indo para lá ou indo para lá? A impressão que você tem é que ela foi para lá, né? Mas se eu estava me movendo a minha mão muito rápido, mais rápido do que
demorou para você ligar e desligar a luz, eu posso ter feito um movimento completo para cá e depois voltado. Isso é o que a gente chama de efeito estroboscópico, porque você tem a impressão de que, né, num movimento, no qual eu estava fazendo, né, o movimento da minha mão, você liga ou desliga a luz, ou tira fotos em momentos diferentes, né, em função do número de fotos que você vai montando para criar a sensação de movimento, se a velocidade é maior do que a velocidade com que você tem o movimento, tem o ligar e desligar a luz ou tirar a foto, você tem a sensação de que eu estou me movendo numa direção quando na verdade eu estava me movendo na outra direção. Principalmente num movimento que é um movimento que se repete. Então, no caso do carro, o que está acontecendo é que, né, o carro, você tira a primeira foto. No momento que você tira a segunda foto, o carro ele tem lá uns gomos, né? Então, o pneu do carro, ele tem uns gomos assim. E aí, na próxima foto, para você ver o carro se movendo para lá, o que você deveria ver? Você deveria ver esse gomo aqui, está um pouquinho deslocado para cá, esse um pouquinho para cá, esse um pouquinho para cá e esse um pouquinho para cá. Mas se a velocidade do carro é grande, o que pode acontecer? Pode acontecer da gente observar esse gomo aqui, praticamente aqui. Esse está aqui. Esse está aqui. E o outro está aqui. Então, a gente tem a sensação de que esse gomo andou para trás em vez de ter ido para cá. De tal forma que parece que o pneu está rodando para trás. E pode ter uma situação na qual outra coisa acontece, que é a velocidade é exatamente igual, de tal forma que esse gomo aqui cai exatamente em cima desse. E aí, qual a impressão que eu tenho? Que ele está parado. Isso é o que a gente chama de efeito estroboscópico. Então, para observar, né, a nossa onda, a gente pode fazer isso. A gente pode pegar a gente filma, né, com uma câmera muito rápida, então para evitar o problema do efeito estroboscópico na câmera, mas você pega uma lâmpada e essa lâmpada você consegue controlar a frequência que ela pisca. E vocês estão meio novos para isso, mas, né, isso acontece muito quando você vai numa casa noturna, às vezes, né, que você tem luzes estroboscópicas na casa noturna, e às vezes você tem a sensação, né, é um efeito que o DJ usa para fazer, você tem a sensação de que está todo mundo parado, às vezes, né, durante uma música, porque você faz a luz estroboscópica piscar mais ou menos no ritmo da música. Ou próximo do ritmo da música. Então, tipo de efeito que você consegue observar. Então, vamos ver isso não numa discoteca, mas... Então, a gente tem ali um copo, e aí, ao invés, obviamente, de passar o dedo em cima do copo, eu vou jogar uma frequência, né, som, em cima do copo, e você põe, né, a frequência da luz estroboscópica muito parecida com a frequência de vibração do seu copo. E você consegue ver, então, o copo fazendo esse movimento que parece um movimento de respiração. Então, ele vai fazendo isso aqui. E, obviamente, é importante que, se a gente aumentar muito a intensidade, o copo quebra. Então, ali embaixo dá até para ver as ondas de som que ele está fazendo. E aí ele quebra. Então, né, essa é mais ou menos o que a gente esperaria observar, né, se a gente tiver uma onda em duas dimensões. A gente poderia ter um objeto tridimensional, mas aí é mais difícil de, né, observar o que está acontecendo. Mas a ideia é essencialmente a mesma.
E tem gente que consegue quebrar com a voz, né? Então, tem gente que a gente chama de... tem o pitch perfeito, né? Que ela consegue fazer o tuning da frequência da voz dela ser igual a frequência do copo, né? E a voz é tão fina, tão focada naquela frequência apenas, não é uma combinação de frequências, como normalmente é a nossa voz, que ela consegue quebrar o copo se ela também aumentar a intensidade. O que é? Ah, é? E tinha gente que conseguia? Aí, cultura popular, eu não sabia dessa informação. Ok, então, a gente tem agora, né, uma ideia de por que o nosso elétron não está mais emitindo. É porque ele é uma onda, e ele é uma onda muito bem configurada naquela órbita. Então, para uma dada órbita, né, ele cabe dentro daquela órbita por completo, né, como onda. Ok, mas aí a gente volta para a pergunta, que é a seguinte: se agora a partícula é uma onda, qual é a equação que descreve essa onda? Porque, veja, a gente fez tudo para o átomo de hidrogênio considerando energia é igual a energia cinética mais energia potencial, onde a energia cinética era dado por 1/2 de mv², e a energia potencial era dado por menos 1 sobre 4π ε0, 1 sobre Q1, Q2, né? 1 sobre R. Essa era a nossa equação. Então, essa é a equação que descreve partículas clássicas, né? Qual é a equação que descreve ondas? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Já que a gente vai fazer uma mudança, aí a gente para por aqui, um pouquinho cedo, mas a gente para por aqui, e daí retoma daqui a meia hora.